Davi, vamos, antes de mais nada, lembrar ao nosso telespectador que vai acontecer o Campeonato Aberto do Brasil de Xadrez, que é a terceira taça Davi Borenstein, que maravilha, de 25 a 28 de junho de 2015, no Clube Israelita Brasileiro. Todo enxadrista cadastrado pode participar e o total de prêmios não cumulativos é de R$6.000. Ô Davi, você me ensinou a jogar xadrez. Mal e porcamente eu aprendi. Você tentou me ensinar com a tua qualidade, mas a minha dificuldade era muito grande porque o meu negócio era outro. Eu gostava de chutar bola e não de mexer com os peões e cavalos e torres e por aí afora. Mas é um prazer enorme receber você aqui mais uma vez. Em outras épocas a gente falava de política judaica, que também era engraçado. E eu quero saber como é que você está preparado para esse episódio do xadrez que vai acontecer aqui no Clube Israelita Brasileiro. E vamos até dar um abraço no Miro, o presidente do CIB, que abraçou também com tanta alegria esse campeonato de xadrez que vai acontecer lá. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar de volta aqui a Menorá, e principalmente com a sua companhia, e falando de uma coisa que me acompanha desde sempre. E você diz que eu te ensinei a jogar, mas eu não aprendi até hoje, apesar de quase 60 anos tentando jogar. E o torneio vai ser um aberto no Brasil, classifica 2 pessoas, os 2 primeiros, para a semifinal do Campeonato Brasileiro, como explicou o grande mestre Darcy. E surgiu a taça Davi Borenstein há 4 anos atrás, quando eu completei 65 anos. A minha mulher disse: por que é que você não patrocina um campeonato? E eu topei. Fizemos o primeiro, o segundo, ano passado não houve, por razões alheias da minha vontade. E agora, graças a você, e especialmente ao Miro, presidente do CIB, nós vamos realizar esse evento, que vai contar inclusive com a participação de gente do exterior. Quer dizer, não é uma coisa carioca, uma coisa de Copacabana, é uma coisa que tem repercussão no país inteiro, e nós estamos esperando o grande mestre paraguaio, gente da Argentina, do Uruguai, e vamos ver o que vai acontecer. Espero que seja um sucesso. E a minha participação é essa. Você está perguntando se eu estou preparado. Organizado a trabalho. A organização não é só minha. Na verdade, eu ajudo nos prêmios, porque a organização é do CIB, é de uma outra pessoa, do Eduardo Arruda, e uma pequena ajuda, colaboração minha. Quanto a preparar, como disse o Darcy nos blocos anteriores, eu continuo estudando xadrez, apesar da idade, ou por causa da idade, não tenho mais o que fazer, sou aposentado, e vou tentando. Davi, uma das informações que você tem bastante profunda é com relação ao judaísmo ligado ao xadrez ou vice-versa. Xadrez ligado a judeus. Eu não diria judaísmo, mas a personalidades do mundo judaico que acabaram embarcando na onda do xadrez e surfando nessas tsunamis aí e fazendo bonito pelo mundo afora em muitas oportunidades. O que você teria para contar para a gente? Olha, em primeiro lugar, o primeiro campeão do mundo oficialmente reconhecido foi um judeu austríaco chamado Wilhelm Steinitz. E ele, além de ser o melhor jogador da época dele, isso no século XIX, ele estabeleceu uma teoria sobre como analisar uma partida que vale até hoje. São mais de 100 anos e ele foi campeão mundial durante 28 anos. O campeão seguinte... Ele perdeu? Perdeu. Um dia se perde. Dói, como disse o Darcy, mas se perde. E depois tivemos Emanuel Lasker, que era judeu alemão, que fugiu da Alemanha na época dos nazistas e que foi campeão mundial por 27 anos. E o Lasker tinha, dentre os muitos amigos, Albert Einstein. E o Lasker era filósofo, professor, chegou a escrever livros dessa área, isso para falar do início do século passado. Mais recentemente, Bob Fischer, tivemos o agora aposentado Kasparov, como se diz em português, mas é Kasparov, que é meio judeu. Tivemos o Mikhail Tal, que é uma lenda na Letônia, e que eu tive a oportunidade de ver, inclusive, o busto dele numa praça importante
Lá tivemos o Mikhail Botvinnik, que foi o grande pai, ele é chamado de patriarca, do desenvolvimento do xadrez na União Soviética. E além de incontáveis outros. Hoje, temos ainda um jogador já veterano nos termos de xadrez, já chamado de dinossauro, que é o Boris Gelfand, que é nascido na Bielorrússia e mora em Israel. E o Gelfand chegou a ser campeão da Copa do Mundo, não campeão mundial, que são duas categorias diferentes, dois torneios diferentes, apesar da idade. E o judeu e o xadrez, eu acho que tem muito a ver, porque o judeu é conhecido como o povo do livro. E povo do livro não significa só a Torá, significa o estudo. O xadrez demanda estudo. Quer dizer, um grande mestre hoje passa 8 a 10 horas por dia estudando, com bibliotecas em papel ou com bibliotecas digitais. E eu acho que o caminho é esse, quer dizer, é realmente o judeu ou pessoas de outra religião ou de outros credos se dedicarem a um esporte, porque é um esporte. As pessoas acham que é só um jogo, mas é um esporte porque demanda preparação física, inclusive, que leva a pessoa, eu diria, a escolhas. Porque o xadrez, como disse o Darcy com outras palavras, o xadrez é um jogo de escolhas. E uma particularidade, eu acredito e creio e entendo que no xadrez ninguém ganha, alguém perde. Porque se os dois acertarem, a partida termina empatada. Então não há um vencedor ou não há um perdedor. Se você perde, é porque você cometeu um erro. Você escolheu errado. Daí doer tanto. Dor da derrota é também, como dizem alguns, a véspera da vitória. Porque se o sujeito recebe a derrota com humildade, estuda e lê e tenta encontrar qual é a fraqueza que ele demonstrou, ele é capaz de, numa próxima oportunidade, encontrar o caminho da vitória. Não é assim, não? É assim, a gente espera que seja assim, né? A gente torce para que seja, se prepara, porque hoje com a informática você pode se preparar para um determinado indivíduo, porque existem bancos de dados com milhões de partidas acessíveis a qualquer um. Então eu vou jogar com o Ronaldo Gomlewski amanhã. Você vai ver como é que não funciona. Exatamente. E isso, a informática ajudou muito a divulgação do xadrez pelo mundo, porque se transmitem partidas ao vivo, se jogam em clubes ou pagos ou grátis, tudo que é jeito. de tudo quanto é jeito, com pessoas do mundo inteiro. E os clubes físicos sofreram com isso, porque você hoje não precisa sair da sua poltrona para se deslocar nos grandes centros ou mesmo nos pequenos para ir jogar. Vamos falar um pouquinho da terceira taça Davi Borenstein. Quantos participantes? Olha, por enquanto nós temos 67, ainda falta algum tempo e esperamos... E ainda é possível inscrição? Sim, é possível inscrição. E como é que a pessoa faz para se inscrever? A primeira condição é a pessoa se inscrever na federação, mas isso tudo pode ser feito no momento da inscrição. Tem que ser federado. Tem que ser federado. E aí ele vai e se inscreve na federação e tem abertura para poder jogar, porque o torneio é válido para o que nós chamamos de rating. O rating é parecido com aquilo que existe no tênis. Quer dizer, É classificação. Não é classificação, é a força matemática da pessoa, baseado em probabilidades. Então, por exemplo, eu jogar contra o grande mestre Darcy, existe uma probabilidade muito pequena de eu ganhar dele. Se eu ganhar, eu ganho muitos pontos de rating. Então, eu subo numa escala, numa hierarquia que é brasileira e é mundial também, e além de carioca. No final das contas é um ranking. É um ranking, exatamente a palavra. O ranking do tênis no xadrez. Quer dizer, e a pessoa que jogar o torneio, a taça da Borenstein, ela vai ter, já federada, ela vai ter a partir dali uma participação no ranking. Como é que funcionam os prêmios? Os prêmios são divididos em categorias de idade, inclusive gente da minha idade tem até campeonato mundial de sêniors, prêmio para feminino e prêmio para os melhores colocados. Vão ser R$6.000 no total, podendo chegar a 7.000 dependendo do número de inscritos. Quantos são os vitoriosos que vão concorrer com esse prêmio? Olha, na verdade, todo torneio de xadrez
é o amor pelo xadrez, porque em todo torneio a gente sabe que há aqueles favoritos. E a gente está jogando por gosto, para disputar dentro da nossa categoria, que é o meu caso, por exemplo. Hoje eu disputo com alguns amigos que têm mais de 60 anos, porque é uma categoria oficial da FIDE. E os favoritos são geralmente os grandes mestres, porque são grandes mestres. Então, mesmo, por exemplo, alguém que é mestre nacional como eu sou, aliás, tive o prazer de receber o diploma das mãos do Darcy, sabe que suas chances são bem menores. É como no futebol, um time de várzea enfrentar o Barcelona, digamos, seria um jogador de clube, como nós chamamos, enfrentando um grande mestre, que em geral é profissional, vive disso, né? Então, quem vai ganhar, não sei. Eu sei que não é o teu caso, mas é fácil viver de uma atividade como o xadrez num país como o Brasil? Olha, eu não posso te responder isso, porque eu sou um amador, mas há prêmios altos em alguns lugares, trabalha-se muito para ganhar, às vezes, 2, 3 mil reais depois de 3 ou 4 dias de jogo, e a maioria dos profissionais dá aulas. Tem alunos, cobra, escrevem artigos para revistas estrangeiras e muitos vendem hoje em dia videoaulas, quer dizer, fazem os CDs e tal. E não é fácil, não só aqui como em toda parte. Existe uma elite no xadrez que é milionária. São talvez 10, 15, no máximo 20 jogadores no mundo. E eles quase que sempre jogam só entre si. Então, fica muito difícil a pessoa se dedicar integralmente para viver disso. O esporte brasileiro, na questão financeira, sofreu uma revolução a partir do voleibol, porque eles entenderam, e isso se deve ao Nussmann, nosso Carlos Arthur Nussmann, que era preciso colocar propaganda no uniforme. O futebol teve muita dificuldade em aceitar essa atividade, porque era inclusive proibida pela FIFA. E com o tempo passando, não só a FIFA se beneficiou disso, porque hoje é uma das instituições mais ricas do mundo, como as confederações, e a CBF é uma das confederações também muito ricas, inclusive pela capacidade que o futebol brasileiro até então, até há pouco tempo, vinha demonstrando, e a gente espera que volte. Existe propaganda no xadrez? O sujeito pode sentar para jogar um grande mestre internacional com a propaganda do Banco Bradesco nas costas, do Banco do Brasil, e ele recebe aquele valor? Existem instituições no Brasil que financiam atletas? Existem. Há alguns clubes que contam com patrocínio, até para contratar gente do exterior para disputar jogos regionais ou campeonato estadual por equipes. E existe patrocínio individual também. O campeão mundial, que é jovem, tem 22 ou 23 anos, o norueguês, ele é patrocinado por uma série de empresas. O jogador mais forte dos Estados Unidos chegou a ser patrocinado por um energético. Ele jogador jogando com um energético na mesa. Então, há essa possibilidade, não há nada que proíba. Eu amanhã aparecer com uma camiseta da Menorá, por exemplo. E, aliás, agradeço a propaganda que você já fez no Rapidinhas. É um prazer. E então nada obsta que se faça isso. Ô Davi, você sabe que muitas vezes as pessoas ligam para cá com uma certa dificuldade, porque pensam que pelo temperamento que eu tenho e que é conhecido como eventual brigão e coisas por aí, que a gente vai tratar mal alguém que precisa de divulgação para as suas coisas. Mas você está completamente enganado. Eu só brigo com quem não presta. Todos os meus inimigos não prestam, pode ter certeza absoluta disso. E se você quiser divulgar qualquer das suas atividades, os canais de comunicação da Menorá estão à sua inteira disposição. Mesmo que você seja inimigo, mas se o teu papo for legal, se a tua atividade tiver sentido, a Menorá divulga com a maior alegria e com o maior prazer. Davi, é bom ver você. Você faz parte da minha vida e será sempre assim, em todos os momentos. Nós tivemos grandes momentos juntos, profissionalmente, e também nos nossos momentos de lazer, como crianças, depois como adolescentes, depois como adultos, pais e por aí afora. Eu quero oferecer a você os microfones e as câmeras do Menorá na TV, para que você, mais uma vez, faça um pouquinho de propaganda do terceiro torneio Davi Borenstein, que vai acontecer no CIB entre o dia 25 e o dia 28 de junho, e também se despeça dos nossos telespectadores. Eu agradeço mais uma vez a você, ao apoio que me deu,
e que está dando ao xadrez do Rio de Janeiro e do Brasil em geral. E quero dizer que o xadrez não é para gente esquisita, porque existe esse estereótipo que de xadrez é para gente que usa óculos de grau elevado, que são meio estranhos. Então o xadrez é de gente normal, é um espaço inteiramente democrático, onde não há ricos nem pobres, não há excelências nem vagabundos, todo mundo ali se iguala. Você sentou na mesa, você tem um adversário pela frente. E, como dizia o Bob Fischer, é muito bom você conseguir destruir o ego do adversário vencendo a partida. Eu agradeço, então, a oportunidade de conversar e convido os espectadores a irem ao CIB, mesmo que não joguem, para ver como é um torneio de xadrez. Mas só há um detalhe: celular tem que ser desligado, porque senão é expulso do recinto. Minorara TV, entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, como você já se acostumou a nos assistir, e também nas repetições que você também conhece e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.